ligue a sua Bíblia, Gênesis capítulo 50, último capítulo de Gênesis. E à medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à palavra. Gênesis capítulo 50. Eu vou pedir que nosso irmão Davidson faça a leitura do verso 1 até o verso 14. Todos encontraram, meus irmãos? José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com eles foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte, todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os seus irmãos, todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias em pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão elaborando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel Mizraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Pode orar por nós, irmão? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. E queremos te agradecer, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradecer por esse culto maravilhoso que temos prestado a ti. Senhor, fala ao nosso coração essa noite. Fala a tua palavra, a tua verdade, o teu querer. Senhor, usa o teu servo, o teu filho, para que possamos escutar através dele, Senhor, as tuas palavras e o teu desejo para o teu povo. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Ao encerrarmos essa série de mensagens sobre a vida de José do Egito, nós chegamos à seguinte conclusão: sobre quem mesmo é essa história? Será sobre José? Será sobre o pai de José, Jacó? Será sobre os irmãos de José? Ou sobre o faraó? Ou sobre a nação mais poderosa da terra naquele momento? E eu garanto aos irmãos que não. Porque essa história, meus irmãos, ela é para que nós vejamos
o tamanho, o poder, a autoridade, a soberania e a providência do nosso Deus. O personagem principal dessa história não é José, não é Jacó, não é o faraó, mas o personagem principal dessa história é o próprio Deus, porque fazia parte do plano da promessa de Deus que tudo isso acontecesse. Nós lembramos que Deus criou o mundo, nós vimos isso hoje pela manhã, mas o homem, querendo ser igual a Deus, ele desobedece à vontade do seu Criador, do seu Deus, e por causa disso o homem peca, e ele cai, e ele é expulso do jardim do Éden. Consequência disso, todos nós nascemos em pecado agora, e mesmo o bebezinho tão lindo que vai nascer da barriga de Carol, da barriga de Tatiana, esses dois bebezinhos tão lindos, mas já vão nascer em pecado. Mas então, meus irmãos, o plano da promessa de Deus já estabeleceu pela sua providência de que a redenção já estava a caminho. E é exatamente essa a história que nós vemos aqui na família de José, na família do seu pai Jacó, dos seus descendentes. É o plano da redenção de Deus. Porque o que nós vimos até hoje, meus irmãos, foi Deus agindo nessa família. Agora vejamos, uma família totalmente desestruturada. Comecemos pelo líder dessa família, Jacó, que já nasceu ali agarrando no tornozelo do seu irmão. Ele tinha um irmão gêmeo, e já no nascimento ele já estava pegando ali no tornozelo do seu irmão. Quando esse bebezinho cresce, ele se torna o filho favorito da sua mãe, e juntamente com a sua mãe ele bola um plano de enganar o seu pai, rouba a primogenitura do seu irmão. Jacó é chamado de enganador, de usurpador, e não por menos, ele engana o seu irmão. Mas esse mesmo enganador, pouco mais tempo depois, ele agora é enganado pelo seu sogro Labão. Veja como é que a disciplina de Deus age, meus irmãos. Esse mesmo homem que foi enganador se tornou agora um homem enganado, quase escravizado pelo seu sogro Labão. Esse homem sofreu muito, meus irmãos, durante toda a sua vida, mas havia um propósito. Deus estava restaurando a vida de Jacó. Esse homem que, além de tudo isso que eu já disse aos irmãos, era também polígamo. Quantas mulheres mesmo tinha Jacó? 4 mulheres. As irmãs Lia e Raquel e as suas 2 servas, Bila e Zilpa. Mas se por um lado Jacó era um homem todo desmantelado, suas esposas, suas mulheres também não ficavam para trás. Veja que Lia, de certa forma, ela meio que fura o olho da sua irmã, porque Jacó queria casar com quem? Com Raquel. Mas quem foi a primeira esposa de Jacó? Lia. Ou seja, uma irmã passa na rasteira na outra. Não achasse pouco, começou uma concorrência das mulheres para ver quem dava mais filhos para Jacó. Haja vista que Jacó amava mais Raquel, então Lia, tome menino para cima e tome filho. E quando ela já não conseguia mais ter filhos, disse: olha, minha serva está aqui, faça filhos nela também. E desse jeito Jacó chegou ao montante de, dos homens, foram 12, fora as mulheres. Então, meus irmãos, veja que família. O pai desmantelado, as mulheres concorrendo entre si, parecia uma fábrica de fazer meninos. Que dizer então agora dos filhos? José, nós sabemos, o filho preferido do pai, o filho mimado, mas que de tão mimado se tornou um filho e um irmão fofoqueiro, linguarudo, que dizia todos os podres dos seus irmãos, e consequentemente os seus irmãos gostavam que só de José, né? Odiavam José.
a tal ponto de tentarem matar José, mas no último momento disseram: não vamos matar, não, vamos só vender ele. Vemos como o filho mais velho de Jacó, Rúben, se deitou com uma das mulheres do seu pai. Vimos como outros dois irmãos, Simeão e Levi, mataram muitos homens de Siquém, ainda cortaram os tendões dos animais. Pense numa família bacana essa. Pense numa família desestruturada. Mas foi exatamente essa família que Deus escolheu, para que a partir desta família a nação de Israel começasse a se formar, começasse a se estabelecer. E sabe qual a primeira coisa que nós entendemos aqui, meus irmãos? Que se teve jeito para essa família, tem jeito para a nossa família também. Se teve jeito para essa família desequilibrada de Jacó, eu acho difícil família mais complicada do que essa. Mas se teve jeito para eles, tem jeito para a nossa família também. Amém, meus irmãos? Amém. Mas aí vejam só, o líder dessa família morre. Nós vimos domingo passado que Jacó, aos 147 anos, morreu, depois de ter dividido as bênçãos entre os seus filhos. Vimos que para Judá e para José foram bênçãos diferenciadas. Mas nós terminamos o culto de domingo passado, a pregação de domingo passado, com a morte de Jacó. Aos 147 anos, morre o patriarca da família. Israel tombou e foi levado ao encontro dos seus antepassados, seu pai Isaac e o seu avô Abraão. E aí, meus irmãos, nós chegamos agora no capítulo 50 de Gênesis, último capítulo, a cena final, a página final dessa história. E nós percebemos agora José, o filho mais velho, que havia sido, ou quer dizer, o filho que foi elevado ao cargo, ao título de filho primogênito, se lançando ao seu pai, e chorando, e beijando o rosto de seu pai. Eu disse aos irmãos que José era um homem chorão. Nós encontramos José chorando em vários momentos, e esse é mais um momento daqueles em que José chora. E ainda vamos ver mais um momento nesse capítulo 50, do choro de José. Mas irmãos, diante da morte de um pai, de uma mãe, como não chorar? Como não ficar tristes? Essa semana eu estava orando, e ainda estou orando. Aliás, desde ontem, quando eu fiquei sabendo que a avó de Mateus está um pouco adoentada, e eu tenho guardado um tempo e tenho orado pela avó de Mateus, e peço que toda a igreja esteja também em oração. Qual é o nome dela, Mateus? Maria. Dona Maria. Ore por Dona Maria, para a gente ver de novo Mateus sorrindo e o pai de Mateus sorrindo novamente, consequentemente a nora também. Se for da vontade de Deus, que Deus tire ela do hospital e leve ela de volta para casa, com saúde restabelecida. Amém, gente? Amém. Então José chora ali diante do corpo do seu pai. E Jacó, sendo governador do Egito, ele chama ali os médicos do Egito e disse para eles: olha, eu quero que vocês embalsamem o corpo do meu pai. E meus irmãos, se tinha um povo que tinha experiência em embalsamamento, eram os egípcios, já que ainda hoje os arqueólogos estão encontrando múmias antigas demais, devido à qualidade, à capacidade dos egípcios de praticarem o embalsamamento. E o texto vai dizer, irmã Adelaide, irmã Dorinha, que durante 40 dias eles embalsamaram o corpo de Jacó, ou melhor, de Israel. E durante mais 30 dias, completando 70 dias, eles prantearam, eles choraram pelo corpo de José, de Jacó. Uma tristeza sem tamanho, meus irmãos. Agora vocês imaginem, José passou tanto tempo longe do seu pai, passou 22 anos longe do seu progenitor, como diz uma pessoa que eu tenho muito apreço, e depois que ele teve o privilégio, Deus concedeu a José reencontrar o seu pai.
Durante mais alguns anos, ele pôde se alegrar com a presença do seu pai, mas agora ele foi reunido aos seus antepassados. Agora vocês imaginem a tristeza dos filhos. Vocês imaginam o tamanho da dor que esses homens estavam sentindo, homens e mulheres. E o texto prossegue, meus irmãos, dizendo que depois de todos aqueles dias de choro, de tristeza, José pede para que aquelas pessoas mais próximas ao faraó, e José disse: olha, roguem ou intercedam junto ao faraó, para que ele possa me liberar e liberar também os meus irmãos, para que nós possamos enterrar o corpo do nosso pai lá em Canaã, aonde ele me pediu, e eu fiz um juramento para ele, e eu prometi para ele que iria enterrar ele lá. E aqui, meus irmãos, nós não sabemos o porquê que José fez esse pedido, já que ele era o segundo homem mais importante do Egito. Consequentemente, ele tinha contato direto com o faraó. Mas alguns estudiosos acham que talvez por aqueles dias de tristeza ele não tivesse se barbeado, e nós sabemos que egípcios não gostavam muito de cabelo. Ou talvez devido à tristeza daquele homem, ele pede para que intercedam por ele, para que o faraó libere, para que todos possam ir naquela grande caminhada para enterrar o seu pai em Canaã. Mas o faraó gostava muito de José, e nós não encontraríamos outra resposta que não fosse o sim do faraó. E não apenas isso, o faraó disse: eu não apenas permito, mas eu também libero todos os oficiais do Egito, todas as pessoas mais importantes, para que vocês vão numa grande comitiva para enterrar o pai de José. E aqui, meus irmãos, nós percebemos que o faraó realmente gostava de José. Ele tinha um apreço por José. José era um homem importante ali. Mas mais interessante do que isso, é que quando o texto vai dizer que durante os 70 dias eles prantearam pelo pai de José, por Jacó, isso nos leva a entender, meus irmãos, que Jacó agora estava tendo uma importância que só era dada, uma honra que só era dada aos reis. Porque uma pessoa comum nunca poderia passar 70 anos sendo velado, sepultado. Uma pessoa comum não passaria esse tempo todo. Mas Jacó teve esse privilégio. Aquele que chegou no Egito como um servo, agora está sendo velado, sepultado, com honras reais. Deus honrou o seu servo Jacó. O texto foi seguindo, meus irmãos, e aquela grande comitiva foi levando lá o corpo de Jacó. E mais interessante do que isso é que uma grande comitiva chegou, e aquelas pessoas de Canaã, ao observarem toda aquela tristeza, todo aquele lamento, disseram: uma grande tristeza se abateu no Egito, porque se não fosse por isso, não teriam tantas pessoas. O choro daqueles homens chegou em Canaã, a ponto deles dizerem: abateu-se uma grande tristeza no Egito. E não menos do que isso, aquelas pessoas chamaram aquele lugar de Abel Mizraim, o que quer dizer o pranto do Egito. Tamanha era a tristeza naquele lugar. E o versículo 10 vai dizer que quando chegaram lá todas aquelas pessoas, aquela grande comitiva, José chorou por 7 dias. 7 dias de muita tristeza, meus irmãos. Enterrado Jacó, aquela grande comitiva está voltando. E uma coisa interessante, meus irmãos, é que talvez alguém possa pensar: pastor, será que Jacó foi enterrado junto com a sua esposa Raquel? Não, ele gostava muito de Raquel, mas ele tinha mais confiança e dependência de Deus. Por isso Jacó insistiu tanto para ser enterrado em Canaã, onde era a terra da promessa, onde Deus havia prometido aos seus antepassados, lá no campo de Macpela, onde o seu avô Abraão havia comprado um túmulo, e todos foram enterrados naquele, e Jacó foi enterrado naquele lugar. Juntamente com Jacó já estava lá enterrada Lia.
E o texto termina dizendo, versículo 14, Davidson, por favor. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Um detalhe nesse texto, meus irmãos. Aquela grande comitiva do Egito, aqueles oficiais do Egito, aqueles servos, aqueles homens, aqueles conselheiros do faraó, eles foram para Canaã, mas o versículo 14 está dizendo que todos eles retornaram. E mais interessante ainda, meus irmãos, que sabe qual foi o caminho que todos eles trilharam? Aquele mesmo caminho por onde um dia, anos depois, séculos depois, Moisés conduziria todo o seu povo ali até o Mar Vermelho. Só que aqui os oficiais do faraó retornam para o Egito. Mas lá na frente, mais adiante, aqueles oficiais que foram seguindo os israelitas que estavam saindo cativos do Egito, esses oficiais do Egito não retornaram mais. Isso aqui era um prenúncio do que Deus faria com os oficiais, com os soldados do Egito, com todas aquelas carruagens, aqueles carros de guerra do Egito. Se aqui eles voltaram, lá com Moisés, todos eles ficaram, todos eles não retornaram ao Egito. E talvez você possa estar dizendo, pastor, por que o autor relata tantas coisas? Porque, como vocês bem sabem, Jacó foi honrado por Deus. No final da sua vida, aquele que era o usurpador, o enganador, ele se prostrou diante de Deus. Ele depositou a sua confiança em Deus. Ele curvou os seus joelhos. Ele aprendeu a depender de Deus. E porque ele foi dependente de Deus, Deus agora o honra. E pastor, e o que é que tem isso com a minha vida? Mas tem tudo a ver, meus irmãos. Porque assim como Jacó foi humilhado pelo seu sogro Labão, assim como Jacó passou por disciplinas durante toda a sua vida, até que no final da sua vida, na sua morte, Deus o honra, assim também acontecerá com cada um de nós. Nós estamos passando por esse processo de humilhação aqui nessa terra. Mas sabe o que a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos? Que aqueles que querem ser exaltados, primeiro eles precisam ser humilhados. A humilhação de nós, o povo de Deus, aquilo que nós estamos passando aqui nessa terra, é provisório. Mas para que nós sejamos exaltados depois da nossa morte, primeiro precisamos passar por essa humilhação. E se você diz, pastor, será que isso só aconteceu comigo? Ou só vai acontecer comigo? A Bíblia vai nos dar o exemplo de um certo diácono chamado Estevão, que era um servo do Senhor, que obedecia aos mandamentos de Cristo. Mas a história vai dizer, meus irmãos, em Atos capítulo 7, que no final da sua vida, Estevão morreu apedrejado. Mas naqueles últimos instantes da sua vida, ele disse que ele mesmo levanta os seus olhos para os céus e ele vê Cristo assentado no seu trono, recebendo a sua alma, recebendo o seu espírito. E assim como Estevão foi humilhado, depois da sua morte, certamente ele foi glorificado, assim como nós seremos glorificados um dia, assim como Cristo já está glorificado no céu. Porque depois da sua morte, depois de toda a sua humilhação, a Bíblia nos diz que Cristo foi glorificado, tem agora o seu corpo glorificado, como nós também teremos o nosso corpo glorificado um dia. Por isso, meus irmãos, se o tempo presente é de humilhação, é de sofrimento, é de disciplina, saiba que se você tem o seu coração depositado, entregue a Cristo Jesus, saiba o que nos aguarda após a nossa morte. É um corpo glorificado, como glorificado é o corpo de Cristo. Mas aí, o texto vai seguindo.
Agora vocês imaginem os irmãos de José. Você imagina, depois de um velório, depois do sepultamento dos pais, você espera o quê? Que os irmãos se consolem mutuamente, se confortem, se encorajem. Mas não foi isso que aconteceu. Verso 15 até o verso 21, Davidson, por favor. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-te que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenho medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de ricos. Por isso não tenho medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Até o 25. Até o 21. Então, Jacó morreu. Agora ficaram os irmãos. E meus irmãos, imagine agora, esses irmãos que um dia foram desunidos. Aí veio o medo. Imagina o medo desses irmãos. Aqueles que venderam José como escravo para um grupo de mercadores. Agora eles colocam em suas cabeças: rapaz, será que José guardou o rancor da gente? Será que José verdadeiramente nos perdoou? Ou ele falou aquilo ali da boca para fora somente porque estava na presença do nosso pai? E aí, eles inventaram uma história. Para não dizer que eles mentiram, porque eles mentiram mesmo. Mas eles inventaram uma mentirinha de leve nada, que toda mentira é pecado. Mas eles mandaram um recado para José, dizendo: José, o teu pai disse que era para você perdoar os seus irmãos, que era para você não fazer nenhum mal a eles, que era para você não se vingar dos seus irmãos. É mentira, meus irmãos, porque muitas vezes nós vimos Jacó conversando com José e em nenhum momento Jacó pediu ou sequer citou o acontecido com José. E quando José escuta essa história, diz o texto que José chora. Mais uma vez José chora, porque viu que os irmãos não tinham entendido que o perdão de José havia sido verdadeiro. Então, versículo 18, eles se prostram na presença de José e dizem: olha, aqui estão os teus servos, os teus escravos. Mais uma vez o sonho de José se cumpre aqui. Mas diante daquela cena, meus irmãos, José disse: ei, meninos, meus irmãos, não tenha medo não. Acaso estou eu no lugar de Deus? Tudo aquilo que vocês me fizeram, tudo aquilo aquele mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Em outras palavras, José estava dizendo aos seus irmãos: olha, aquele projeto, aquele plano de vocês para me fazer mal, aquilo ali já estava determinado por Deus há muito tempo. E aquele mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou em bem. E sabe o que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Duas coisas importantes aqui. Aquele que perdoa verdadeiramente, ele não guarda rancor em seu coração. Aquele que dá um perdão sincero, verdadeiro, ele não guarda mais perdão no seu coração. E se por um lado, aquele que perdoa de verdade, ele simplesmente deixa para lá aquilo ali, ele não guarda rancor, não guarda mágoa em seu coração. Por outro lado, aquele que pede perdão, também de forma sincera. Se você escutou um eu te perdoo de verdade,
Para que ficar insistindo nesse assunto de novo, e de novo, e de novo, feito um disco arranhado? Para que ficar sempre voltando no mesmo assunto? Se você pede perdão e alguém diz eu te perdoo verdadeiramente, vira a página, começa outra história, começa de novo e evita cometer o mesmo erro. Agora precisa que o perdão seja verdadeiro e precisa que o pedido de perdão também seja sincero, porque se não for, os dois lados vão ficar sempre com o pé atrás. Aquele que diz que perdoa e guarda mágoa e rancor no seu coração é porque não perdoou de verdade. E aquele que pede perdão somente para se esquivar das consequências do seu erro, mais cedo ou mais tarde ele vai errar de novo e na mesma coisa, e as consequências do seu erro vão acabar voltando. E uma segunda coisa que nós entendemos aqui, e isso é importante demais, meus irmãos, aquele mal que os irmãos de José planejaram contra ele, aquilo ali não é obra do acaso. Deus já havia determinado. O que nós encontramos aqui, meus irmãos, é a providência de Deus agindo na história, é a mão invisível de Deus agindo, porque não foi por acaso que os irmãos de José venderam ele. José entendeu isso. José disse: olha, aquilo que vocês planejaram contra mim, Deus já havia planejado, Deus já havia determinado. Porque se Deus não tivesse me trazido para o Egito, se eu não tivesse me tornado o segundo homem mais importante do Egito, vocês teriam morrido de fome. Então, aquilo que vocês acharam que planejaram contra mim, aquilo ali foi Deus agindo na história. É o autor da história agindo na história que Ele mesmo escreveu, que Ele mesmo criou. E sabe o que nós podemos trazer para nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs? Nós já tratamos sobre o assunto perdão aqui na igreja várias vezes. Mas se aprove a Deus colocar esse tema perdão de novo, talvez é porque ainda exista pessoas aqui na igreja ou lá fora, ou que você precisa pedir perdão, ou que você precisa perdoar. Pastor, é porque o Senhor está pedindo? Não. É porque isso é palavra de Deus. É porque isso aqui é ensinamento de Jesus Cristo. Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Precisamos perdoar os pecados uns dos outros, assim como Deus já perdoou os nossos pecados. Por outro lado, meus irmãos, sabe aquelas coisas difíceis que acontecem em nossas vidas? E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso acontece comigo e não acontece com os outros? E a gente precisa se perguntar: Senhor, é a tua providência agindo em minha vida? É a tua vontade, é o teu querer se cumprindo em mim? Ontem, quando eu estava vindo com a Elisângela aqui para a igreja, para fazer lá a visita para a nossa irmã Aparecida, e nós vínhamos conversando no carro, porque eu sempre brincava com a Elisângela: quando Deus nos der o privilégio de termos o nosso carro, aí quem vai dirigir sou eu, e ela estaria ali ao meu lado. Mas aí, quando finalmente, depois de 20 e tantos anos de casados, aí Deus concedeu, Deus nos abençoou com o nosso primeiro automóvel, com o nosso primeiro carro, nosso primeiro transporte. E cadê eu poder dirigir? E cadê a visão que não funciona? Aí alguém podia dizer, alguém desavisado que não conhecesse a obra e o poder de Deus, podia dizer: e aí? De que valeu ter um carro se eu não posso dirigir? Mas ao mesmo tempo, quando a gente já estava retornando para casa, a gente vinha falando de novo. E foi justamente com esse carro que Deus nos deu, que eu não consigo dirigir, mas que nós trazemos pessoas para a igreja.
que nós levamos pessoas da igreja para casa, que nós fazemos visita para pessoas da igreja, que nós trazemos mantimentos para a igreja, que nós trouxemos o ar-condicionado que nós compramos para a igreja. Então, meus irmãos, aquilo que eu poderia pensar que era um mal na minha vida, mas certamente Deus transforma em bem. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, e de alguns irmãos eu até sei, mas saiba que é bem provável que esse mal que está acontecendo, Deus vai transformar em bem. Ainda que você não esteja percebendo agora, ainda que você não esteja entendendo agora, mas saiba que a providência de Deus não falha. E se Deus quiser fazer, meus irmãos, Ele vai fazer. E não há mal que dure para sempre. Não há bem que dure para sempre, e não há mal que não se acabe. Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. E como bem disse o anjo a Maria, quando ela estava para engravidar, quando o anjo falou para ela: Maria, você vai ser a mãe do Rei Jesus, do Senhor Jesus. E naquele momento Maria disse: mas eu não conheço nenhum homem, eu nunca tive contato com um homem. E a resposta daquele anjo a Maria é fantástica, porque para Deus não há impossíveis. Porque não há impossíveis para Deus. E tem males em nossas vidas que, se Deus quiser, e eu espero que Ele transforme o quanto antes esse mal em bem. Amém, igreja? E chegamos ao final da nossa série, meus irmãos. Aquilo que nós ouvimos sobre José do Egito, de como ele chegou escravo ao Egito, de como ele foi elevado a governador, de como ele deu aquela ideia para o faraó, de como ele armazenou alimentos, de como Deus o usou para que as pessoas não morressem de fome. Mas os anos passam para todo mundo, inclusive para José do Egito. Do verso 22 até o finalzinho desse, por favor. José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem o juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado no sarcófago do Egito. Depois de tudo isso, o texto vai dizer que a morte, o descanso, também chegou para José. Mas antes da sua morte, Deus ainda lhe concedeu o privilégio de poder vir a terceira geração, ou seja, os seus trinetos, filhos de Efraim. Nós vimos há poucos domingos que um homem próspero, um homem muito feliz, é aquele que tem em volta da sua mesa seus filhos e os filhos de seus filhos. Ao seu lado, a sua esposa frutífera. E é exatamente isso que nós encontramos aqui, meus irmãos. Depois de ter sido usado como um instrumento nas mãos de Deus, Deus concede agora descanso a José. Mas antes desse descanso, Deus dá o privilégio a José de ver os filhos dos filhos de seus filhos. José ainda teve o privilégio de ser chamado de vovô, depois de bisavô, depois de tataravô. A pílula. Privilégio, meus irmãos, de José. Depois de tantos males em sua vida, o bem que Deus transformou lhe deu agora o privilégio de ver a sua família se expandindo.
E pouco antes da sua morte, José fez um pedido aos seus irmãos, assim como o seu pai havia lhe feito esse mesmo pedido: olha, quando eu morrer, não me enterre aqui no Egito, não. Me enterre na terra da promessa que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac e o Deus de Jacó deu por herança aos nossos antepassados. Mas ainda assim, antes de morrer, José disse aos seus irmãos: olha, eu vou partir, eu vou morrer, mas eu tenho tomado conta de vocês durante todos esses anos, eu tenho cuidado, eu tenho sustentado vocês, mas lembrem-se, acima de mim tem um Deus que primeiro me sustentou, que primeiro tomou conta de mim e que também tomou conta de vocês. E esse mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o meu Deus, que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida, Ele ainda visitará vocês e os levará daqui para aquela terra que Ele lhes deu por herança. José não teve o privilégio de ver aquela herança, assim como Jacó também não teve o privilégio de voltar do Egito. Mas o que nós sabemos é que depois da morte de José, aqueles israelitas passaram cerca de 430 anos escravizados. Morreu José, morreu também aquele faraó que conhecia José. Outros reis entraram no Egito e escravizaram os israelitas. Mas no tempo certo, determinado por Deus, Deus visitou o seu povo, Deus ouviu os clamores do seu povo, e Deus veio e mandou ali um libertador, mandou um resgatador, para que tirasse o seu povo da terra do Egito e os levasse de volta para aquela terra que Deus havia dado por herança a Abraão, a Isaac, a Jacó e a José do Egito também. Como eu disse aos irmãos, o plano da promessa de Deus vai se cumprir no tempo determinado por Deus, quer seja na vida de José, quer seja na vida dos Davidsons, de Mateus, de Diego, de Vitor, das mulheres e dos homens dessa igreja, na minha e na sua vida. Mas o plano da promessa de Deus vai se cumprir, porque Deus é fiel e Ele honra em cumprir a sua palavra. Ele honra em cumprir a sua palavra. E assim nós terminamos, meus irmãos, essa série de mensagens, lembrando que essa história primária não é sobre José, mas é sobre o Deus de José. Não é sobre Jacó, é sobre o Deus de Jacó. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o nosso Deus, aquele que tem nos guiado durante toda a nossa vida, que tem dado livramentos, que tem dado sustento, que tem dado encorajamento, que tem derramado da sua graça e da sua misericórdia todos os dias das nossas vidas. Mesmo quando nós estamos sofrendo perseguições, mesmo quando nós sofremos tribulações, mesmo quando nós sofremos lutas, mas quem está no controle é Deus, e é Ele quem tem transformado todo o mal em bem. Ainda que o mundo nos odeie, meus irmãos, porque o mundo nos odeia, mas o mundo nos odeia porque nós amamos a Cristo, e porque o mundo odeia a Cristo, então se nós amamos Cristo, o mundo também nos odeia. E infelizmente nós temos percebido que o ódio do mundo já está alcançando a igreja do Senhor. Mas por outro lado, meus irmãos, se tem uma coisa que o povo de Deus é expert, é a sofrer perseguição. E parece que o povo de Deus é feito massa de pão. Quanto mais bate, mais essa massa cresce. Quanto mais nos perseguem, mais nós ficamos fiéis a Deus. Quanto mais nos oprimem, mais nós dependemos de Deus. Quanto mais levantam-se tempestades contra nós, mais nós dobramos os nossos joelhos e aprendemos a depender de Deus. Essa, meus irmãos, não é uma história sobre vitórias, mas é uma história sobre a redenção. Essa mesma redenção que nos foi alcançada por causa de Cristo Jesus, por causa do seu sacrifício perfeito e definitivo, por causa do sangue de Cristo derramado naquela cruz do Calvário, que agora nós alcançamos, nós conseguimos redenção dos nossos pecados, nós conseguimos o perdão,
nós conseguimos salvação. E se hoje nós estamos sendo humilhados, após a nossa morte, saiba que o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo será glorificado, como glorificado está o corpo de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé.